O Rei Macaco Emma sempre foi uma das invocações mais esquisitas, porém também uma das mais fortes de toda a obra de Naruto. Ela era a invocação principal do Hiruzen, o terceiro Hokage, e a variedade de habilidades que ela oferecia pro terceiro era realmente muito grande. Talvez seja um arsenal até mesmo maior do que qualquer outra invocação mostrada na história. O Emma claramente foi inspirado no lendário Rei Macaco chinês, o Sun Wukong, ou para os mais íntimos, Son Goku, é claro, em japonês. A sua aparência já entrega tudo. Cabelo e barbas totalmente brancos, aquele visual sábio e também antigo, já dá pra perceber que ele é alguém muito velho. Tanto que no anime, quando o Hiruzen ainda era jovem e mostrou o Emma pro Jiraiya criança, o macaco já parecia um velhote naquela época. Então é bem provável que ele seja uma criatura ancestral. E um detalhe interessante é que o Emma usa a bandana da Vila da Folha, o que dá a entender que ele é de fato um shinobi da aldeia. E isso não é algo muito comum entre as invocações. Além dele, eu só lembro que temos os cães do Kakashi que também utilizam bandana, o que levanta aquela ideia engraçada de imaginar eles estudando na academia uns com os outros. Mas na real, é mais provável que seja apenas um símbolo de importância, porque tanto Emma quanto os cães do Kakashi são invocações extremamente leais, inteligentes e muito competentes. Só que o Rei Macaco Emma é diferente dos cães. Ele é provavelmente a invocação mais poderosa de toda a série. É claro que olhando, por exemplo, as invocações do Pen, como aqueles cães gigantes de 3 cabeças ou aquele rinoceronte, é muito difícil de acreditar que um Rei Macaco Emma seja o mais poderoso. Porém, em termos de força bruta, versatilidade e também capacidade de combate, só o Fukasaku e Shima chegam perto disso. E faz sentido, já que são as invocações mais famosas da série, ligadas a Tsunade, o Jiraiya e também ao Orochimaru. Ou seja, a lesma, os sapos e também a cobra. Só que o mestre dos 3 Sanins lendários era justamente o Hiruzen. Então, a invocação dele, por lógica, tinha que ser mais poderosa. Do mesmo jeito que o Hiruzen era mais poderoso que os 3 juntos. Faz sentido pra vocês? Pra mim, faz sentido. E mesmo que ele tenha morrido por Orochimaru, ele ainda conseguiu selar os braços do cara, enfrentando o primeiro e o segundo Hokage reencarnados, o que é um feito inacreditável pra alguém já tão velho. Ele só usou o Emma porque tava claramente em desvantagem numérica, e muitas pessoas acabam dizendo que o Hiruzen no auge era insanamente forte. Infelizmente, esse poder do auge dele nunca foi mostrado na prática pra nós, mas as teorias estão aí justamente pra isso. Mas é aí que entra a grande questão. Por que o Rei Macaco Emma é tão poderoso? Primeiro, ele já se destaca pela forma base dele. Enquanto a maioria das invocações é gigante ou minúscula, o Emma tem um formato humanoide e também tem o tamanho de uma pessoa normal. Ele não parece só um bicho de estimação de combate, ele parece realmente um parceiro de luta. Dá aquela sensação de que o Hiruzen e ele são uma dupla de verdade. E isso é ainda mais marcante na luta contra o Orochimaru e os Kages reencarnados. A presença do Emma nessa luta reforça o peso do Hiruzen como Hokage, e mesmo fora da forma base, ele ainda impressiona, justamente porque ele pode se transformar em um bastão de adamantina, aquela arma preta clássica do Hiruzen, e essa forma é absurdamente resistente e também poderosa. Ela defende, ataca, se estende para acertar alvos distantes e ainda é praticamente uma extensão do próprio Hiruzen. Quando o Hiruzen tá sem esse bastão, parece que falta alguma coisa nele. E o mais legal é a relação entre os dois. Enquanto outras invocações geralmente são submissas, arrogantes ou agem como mentores, o Emma trata o Hiruzen como alguém igual a ele. Existe uma admiração mútua, uma parceria de verdade. E isso é muito raro dentre as invocações. O Emma até mesmo critica o Hiruzen, como naquela vez em que ele disse que o Hokage deveria ter matado o Orochimaru no passado. E o Hiruzen nem discute, ele reconhece que foi um erro e só pede ajuda. Mesmo sendo crítico, o Emma sempre ajuda o Hiruzen sem hesitar. Imagina que incrível, cara! Uma invocação tão respeitada a ponto de dar bronca no Hokage e ainda ser ouvida com humildade. Na forma de bastão, ele não é somente uma ferramenta com uma durabilidade muito alta. Quando o Orochimaru utilizou a espada Kusanagi, o Emma comenta que sentiu dor, o que mostra o quão poderosa é a lâmina. Mas ele só teve um corte no seu corpo, não foi nada grave. E como bastão, ele pode se estender por metros e metros para atacar alvos à distância com uma força brutal. Na cena do ataque da Kyuubi, por exemplo, quando o Minato estava ocupado enfrentando o Obito, o Hiruzen foi quem ficou protegendo a vila, e no anime, ele usa o Emma estendido para literalmente arremessar a 9 caudas para fora da Vila da Folha. Essa cena não aparece no mangá, mas é claramente sugerida, já que vimos a Kyuubi sendo jogada longe por algo que faz todo sentido ser o Emma na sua forma de bastão.
pensa comigo, a Nove Caudas, aquele monstro colossal, era a criatura mais poderosa da obra de Naruto naquele momento, já que o 10 Caudas ainda não existia de fato, e o Enma conseguiu empurrar aquela raposa gigantesca para fora da vila, com um único golpe. Além de se estender, o bastão também pode mudar completamente de forma, protegendo o Hiruzen. Teve uma vez que o Hashirama reencarnado utilizou aquele jutsu de surgimento da floresta, cercando o Hiruzen por todos os lados com sua madeira, e o Enma simplesmente transformou o bastão numa espécie de jaula, que protegeu o terceiro Hokage de todos os ângulos. Isso contra uma das Kekkei Genkais mais poderosas da obra. E mesmo que o Hashirama e o Tobirama estivessem nerfados naquela luta, o ataque ainda era extremamente forte. E o Enma simplesmente conseguiu segurar com maestria. O bastão também consegue voar ao redor do Hiruzen, se movendo sozinho para protegê-lo de outros ataques do estilo madeira. E o mais insano é que ele podia até mesmo formar membros ou até a cabeça dele para fora do bastão, criando mais opções de ataque. No mangá, ele acaba até mesmo projetando a sua cabeça fora do bastão para tentar morder o Orochimaru. Só não dá certo porque o Hashirama e o Tobirama chutaram o Hiruzen ao mesmo tempo. E tem um detalhe muito curioso que quando o Enma desaparece numa fumaça depois da morte do Hiruzen, ele leva a espada do Orochimaru com ele. Isso é um pouco bizarro, mas no arco seguinte o Orochimaru já tá com a espada de novo, então provavelmente ele só resgatou ela com outro jutsu. Agora, o que realmente acaba me decepcionando é que o Enma nunca mais apareceu de verdade na obra. Ele tem uma breve aparição no ataque da Kyuubi e também na guerra, mas não fala, não interage, não faz nada marcante como aconteceu lá em Naruto clássico. E isso é realmente uma pena, porque ele era uma invocação com uma personalidade, era poderosa, sábia e também com uma relação única com seu invocador. Mas como o Hiruzen teve pouca tela de luta mesmo quando estava vivo, não tinha muito como fazer o Enma brilhar de verdade. Só teve aquela luta do Orochimaru e mais nada. Nas outras vezes, tipo na invasão da Kyuubi, o foco não era ele só apareceu lá como um personagem secundário. Seria legal se a gente tivesse tido pelo menos um diálogo, uma última interação com o Hiruzen antes do seu fim e o macaco Enma, mas talvez a única forma da gente ver um pouco mais dele seria se alguém herdasse o seu contrato, o que é um pouco complicado. Os Sanins já tinham suas invocações icônicas, então não faria sentido ver o Jiraiya invocando um macaco. Teria que ser alguém da família do Hiruzen, tipo o Asuma, mas ele morreu, ou o Konohamaru. O Konohamaru aprendeu o Rasengan do Naruto e diversos outros jutsus, mas nunca herdou o Enma de verdade, nem mesmo em Boruto. E sendo sincero, quem herdasse ele em Naruto Shippuden com certeza ia ficar muito poderoso, já que o Enma era uma invocação que tinha um nível de poder de Hokage, e mesmo que ele fosse da folha oficialmente, com aquela bandana e tudo mais, ele só poderia ser invocado por alguém que tivesse um contrato de sangue com ele. Então não dá pra simplesmente chamar ele pra lutar ou ajudar alguém no meio da luta. Mas pensa comigo, você acha que o Hidan conseguiria machucar o Enma? Aquela foice dele não ia sequer fazer um arranhão no macaco. Ele destruiria o Hidan facilmente e seria muito útil contra os membros da Akatsuki, só que as regras das invocações acabam não permitindo isso. É realmente uma pena, é uma invocação que eu gosto muito e, sendo sincero, uma das minhas preferidas, juntamente, é claro, com os sapos do Naruto, mas de qualquer forma, eu quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês, qual é a melhor invocação e qual vocês acham que é a mais poderosa. Se não for o Enma, tá tudo bem, comenta aí que a gente troca uma ideia. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e também se inscrever no canal, para você não perder nenhum conteúdo aqui do Konoha Chronicles, e eu vejo você em um próximo vídeo de Naruto.